Olá, tudo bem? Vamos a mais um assunto importante dos escritos bíblicos. E eu estou nesse vídeo, nada mais nada menos, postando algo que os comentários, muitas pessoas estão questionando sobre isso. Religiosos, não religiosos, pessoas que praticam a feitiçaria, pessoas que praticam, que são evangélicas, são católicos, que não é nada. E vou fazer um modo meio diferente esse vídeo. Pode ver que eu estou utilizando aqui, ó, a parte de notas. Essa parte de notas normalmente fica do lado esquerdo e essa parte ao contrário aqui da Bíblia fica desse lado. Como eu quero fazer uma leitura dos assuntos direto, sem ficar versículo tal, para ver se eu acredito que vai fixar melhor. E aqui tem até o tema que eu coloquei aqui, veja. O que são as manifestações de entidades espirituais nas igrejas e na feitiçaria? É isso mesmo. O que é essas manifestações? Quem é que manifesta? Quem é a pombagira que manifesta lá? Quem é o preto velho? Quem é o Exu não sei o quê? Quem é o Lulu não sei o quê? E aí? É uma dúvida muito grande? É ou não é? E eu vou passar o entendimento conforme a fé, a crença que eu tenho nos escritos bíblicos. Não porque, mas eu hoje tenho 55 anos, mas um dia eu tive 18, 19, e nessa época eu frequentava um terreiro de uma tia minha. Então, se você falar, eu conheço, eu já vi. Eu fui obreiro de uma empresa religiosa, o CNPJ aí, que lá no Brás cabe 10 mil pessoas sentadas, tá? Eu fiz escola para ser pastor. Então eu fiquei lá, tudo isso coisa de um ano e meio, eu fiz tudo isso. Então eu fazia jejum, eu expulsava em nome de Jesus, eu fazia não sei o que fazia. Só que foi em 92, 93. Nós estamos em 2022, no mês de agosto. Nem sei que dia que é hoje, acho que é dia 10. Então eu sei disso. Então não adianta você vir falar assim, que você não conhece. Claro que eu conheço. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Deixa eu contar um testemunho aqui para você. Veja, numa sexta-feira eu estava lá, nesse lugar. E a gente que fazia escola para ser pastor, não sei se você já fez isso, então você ficava ali como, na verdade, um obreiro. Você era um obreiro um pouquinho mais, sei lá, um degrauzinho a mais. Quanto mais degrauzinho, mais eles te humilham, mais pó da terra você é. E a gente ficava na frente ali, naquela lá da Celso Garcia, naquele lugar ali, e vinha as pessoas, né? E vinha, você ficava ali o dia inteirinho, aí elas vinham você fazer oração. E um dia eu fiz oração numa mulher do Mato Grosso do Sul, até hoje 92, 93, até hoje eu lembro disso. E ela estava com um sapato, com o pé ali, que não calçava, não cabia no pé dela. E foi algo, assim, instantâneo. Não foi um milagre por prestação, não foi nada disso. Foi na hora que eu orei, manifestou uma entidade, e vou te tirar desse lugar aqui, falando para mim, não sei o que lá, você cala a boca em nome de Jesus e tal, e o bichão lá babando, urrando, e vai embora e tal, e foi embora, aquele teatro. Instantaneamente o pé daquela mulher murchou, entrou ali, coube ali no sapatinho dela, e ela deu glória a Deus. E aquele negócio que estava ali na mente dela ali, falou que ia acabar com a minha vida. Estou aqui dando esse testemunho para você entender que virada, hoje eu entendo o que é. Eu vou te mostrar o que é. E aí, daquele dia e tal, fiquei ali, eu olhava, eu sou muito curioso, e sempre eu lá no estacionamento, a gente começava a ver umas coisas, umas conversas, falei, isso aqui não é lugar para mim não, e acabei saindo. Saindo, não quis mais saber daquilo não. Fiquei um tempo, fiquei fora, e passou. Mas, por que aconteceu aquilo? Aí você vai falar, tá vendo? Foi o poder de Deus. Mas eu estava orando em nome de Jesus. Jesus é antes da cruz. Jesus não existe mais. Jesus era um véu que revestia o Espírito de Deus ali dentro. Depois dos 40 dias, quando ele foi assunto ao céu, quando ele subiu aos céus, que voltou para o reino celestial, aquele véu daquele judeu israelita acabou, não existe mais. E tudo que você pratica, faz antes da cruz, você está na lei, porque Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. E na sua morte de cruz, ele resgatou os que estavam antes da cruz. Paulo disse, em Gálatas 3,10, que todos que se apegam, que querem praticar as obras das leis, estão debaixo de maldição. Aí os espíritos imundos vêm. Falei isso, você entendeu? Na mesma semana, quando aquela entidade falou aquilo, falou, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou te destruir. Deu uma briga, eu e minha esposa, 2, 3 dias daquele ali, que aí foi o motivo para mim ir procurar o responsável e pedir o desligamento. Briguei feio com a minha patroa. Foi em 92, 93. Acabou, saí daquilo. Então, até então, tá vendo? As pessoas falavam assim, os familiares falavam, tá vendo isso daí?
é porque você foi mais fraco do que aquele. Ele tirou você da igreja. Porém, não é bem assim. O entendimento hoje é diferente. Eu, naqueles dias, eu não conhecia Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Eu não sabia que Jesus, que o Cristo ressuscitado, estava em meu espírito. Eu não sabia que aquela entidade era parte do Criador. Eu vou te mostrar aqui, ei, tá tudo aqui, ó. Ei, eu vou te mostrar. Eu estou puxando esse assunto porque eu quero chegar nisso aqui. Eu quero que você veja que eu tenho um pouquinho de conhecimento lá de dentro. Eu não sabia que a Nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo de Deus espiritual, tinha sido estabelecido no ano 70 no juízo, como está em Apocalipse 21, do 1 ao 6. Eu não sabia disso. Então eu orava, eu clamava, eu buscava tudo na lei, tudo conforme a lei, antes da cruz. Eu acreditava no batismo nas águas. Eu clamava em nome de Jesus. Eu jejuava. Eu fazia oração de madrugada. Eu lia muito. Eu sempre lia muito a Bíblia. Passava madrugadas lendo e aquilo não batia. Eu chegava da caverna chamada igreja, ia ler, conferir e falava pra minha mulher, mas não tá batendo isso. Você vê como que é. Eu estava lá fazendo e para eles, pessoas assim, e é usado por Deus, tem poder, ele assopra, o diabo sai, ele faz em nome de Jesus e sai. Mas aquela entidade falou, aquela entidade, hoje eu sei o que é aquilo, eu sei o que foi aquilo lá. E depois de 92, 93, nós estamos em 2022, quantos anos passaram? E agora eu gravo o vídeo com a certeza, convicção do que está escrito. E hoje eu tenho entendimento, coisa que eu não tinha lá. Você consegue entender isso? Hoje eu não brigo mais com a mulher, hoje eu não brigo mais com o filho, eu não brigo com ninguém. Mas naquela época era só conflito, era a cabeça pegando fogo. Então, eu quero fazer uma leitura de alguma coisa, não vai demorar não, tá com 8 minutos agora, com esse bate-papo, mas agora vai ser rápido. O tema, o que são as manifestações de entidades espirituais nas igrejas e na feitiçaria? Primeira parte, o espírito de mentira nos profetas. Isso aqui está em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 20 ao 23, mas o interessante é você pegar essa 1 Reis 22 e você ler todo o capítulo, leia, releia, analise, pare nos versículos e faça uma reflexão. 1 Reis 22, do 20 ao 23. E o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. 400 profetas. Quem era que ia colocar mentira? O espírito de Deus, de Elohim do Criador. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Leia 1 Reis, capítulo 22, capítulo 22 inteiro, leia. Aí você vai ver lá no final, Acabe morreu. Então, aqui foi uma reunião entre Deus e os espíritos. O espírito foi lá e colocou a mentira nos 400 profetas de Baal. Se existisse pombagira, tranca-rua, blá, 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 Deus iria usar um espírito dele? Não seria o espírito do outro lado, da esquerda, das trevas, os anjos caídos? Não, ele fez isso. Ele fez. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 16. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa, Davi. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. 1 Samuel 16, 14 a 16. Anjo destruidor. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 14 ao 16. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida
sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. A morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12, versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. O destruidor é da parte de quem? Deus envia a operação do erro para dar crédito à mentira. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 9 ao 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, opositor, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, estão morrendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então eu fiz aqui uma leitura direta de alguns capítulos e versículos. Eu quero que você me mostre, por gentileza, no comentário, aonde é que você tem como base que existe pomba-gira, tranca-rua, Zé Pilantra, Zé Pilintra, pomba que gira, pomba que roda, Exu Lulu, Exu Caverna, Exu Montanha. Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Ah, mas o espírito de Madalena, espíritos imundos. Deuteronômio 28, 28 foi dado como maldição aos israelitas. 2.000 espíritos imundos no Gadareno. Maldição de Deuteronômio 28, 28. Fim dos espíritos imundos no ano 70, quando Deus julgou e estabeleceu a justiça eterna. Zacarias 13, 2. Depois daqueles dias darei fim aos profetas e aos espíritos imundos. Por que manifesta hoje na igreja? Segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12. É por esse motivo que Deus envia a operação do erro, a operação do engano, para que creiam na mentira. Isso foi nos dias de Paulo, isso é nos dias de hoje. Será que esses espíritos imundos na profecia não foi para dar fim no ano 70 DC? Porém, Tito passou, os homens maus daqueles dias passaram, os soldados que foram instrumentos na mão de Deus para cercar e destruir Jerusalém e o templo, muitos passaram do ano 70. E o fim foi no ano 70. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Que o injusto continue sendo injusto, que a pessoa maldosa continue sendo maldosa, que o justo continue justo. Ou seja, passou o justo e o injusto. Não teria esses espíritos imundos também passado? Só que esses espíritos imundos é da parte de quem? De Deus, do Criador, do Eterno. Essas manifestações de sexta-feira nessas sinagogas gigantescas, espírito imundo da parte de Deus. Espírito que manifesta na feitiçaria, obra da carne. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. A feitiçaria está ali no meio. Jesus falou sobre isso. A única coisa que essas manifestações não são espíritos afro, espíritos da criação da religião afrodescendente, espíritos que deram nome em 1700, 1800, lá quando entrou essa religião no Brasil, e vieram com esses nomes. E as pessoas vivem na carne. O evangélico, ele diz que está em espírito, não, ele está na carne, porque ele está na maldição antes da cruz. Ele não respeitou, quando aconteceu aquilo em 92 que eu falei no começo aqui, eu não respeitei, eu não valorizei o sangue vertido na cruz, eu profanei, eu pisei naquele sangue, eu busquei justificativas antes da cruz, não respeitando, não aceitando aquele sacrifício como único e suficiente para a minha vida. Então, por eu estar antes da cruz, eu estava colhendo os frutos antes da cruz. Essas religiões estão vivendo o quê? Eles sacrificam animais, sacrificam crianças. A religião fazem corrente não sei o que, corrente do que, usam até essas sinagogas, usam até roupa branca para fazer o passe lá, não sei o que lá. Eles mudam. Vivem antes da cruz. Eles não aceitam a Nova Jerusalém em seu espírito, as pessoas não aceitam. Por isso estão colhendo isso. Nada mais. Então é a operação do erro, operação do engano, é a operação da mentira, para que as pessoas vejam aquela pessoa lá da cabeça até os pés, de tanta maldição de Moisés. Aí eles levantam a mão, olha aqui, minhas mãos estão consagradas. O sopro que eu vou dar é um sopro consagrado em nome de Jesus. Quem que pediu em nome de Jesus? Não é antes da cruz? Antes da cruz não são maldições?
Nesses escritos que eu te mostrei, o que você achou? Marca aí direitinho, começa a ler. Sempre foi Deus que fez tudo. Então quer dizer que no Antigo Testamento ele fez tudo, aí depois quando chegou de Jesus da cruz para cá, ou então quando virou de Malaquias para Mateus, aí aquele Deus já não foi mais aquele Deus, já não era mais ele. Aí ele foi e perdeu a guerra para um ser, aí ele já não era mais o Criador, ele não era mais aquele que fazia todas as coisas. Quando findou Malaquias, então pulou para Mateus, pronto, aí não. Aí o poder já mudou, aí já mudou. Não, é simples. Então a conta, para mim, a conta fecha sim. Nos dias de Yeshua, que ele passou na terra, ele expulsava, ele não usava nome de ninguém, ele só falava, sai daí, arranque daí. Da mesma forma são nos dias de hoje. Se chegar uma pessoa que conhece a graça, uma pessoa que está com a mente de Cristo, quando vê um negócio desse, se souber o nome da pessoa, ô José, ei, levanta daí, ô Maria, levanta daí. Acabou. Não vai ter nada, não tem nada. Porque a mente daquela pessoa da graça que tem Cristo, ei, aquele espírito, se for um espírito imundo da parte de Deus, os dois têm sintonia. Aquele ali foi uma criação, porque Deus faz todas as coisas. Deus cria tudo, faz o que ele quiser. Nada é impossível para ele. Então eu, conforme os escritos bíblicos, eu acredito nisso. Eu não fico de folclore, eu não vivo de folclore. O que são as manifestações de entidades espirituais nas igrejas e na feitiçaria? Obra do erro, operação do engano, para darem crédito a essas coisas. Isso aconteceu nos dias de Paulo e acontece nos dias de hoje. Você, coloca o seu testemunho aí, coloca aí no comentário. Você, olha, quando eu comecei, eu estava lá na religião, era assim. Hoje, que eu estou aqui, que eu ouvindo a graça, que eu ouvindo o Evangelho do Cristo ressuscitado, que eu estou entendendo a Bíblia, acabou, eu não tenho mais pensamento nada, eu não vejo mais nada, e eu não ouço mais vozes. Por quê? Porque isso aí é tudo carne, isso é tudo a mente carnal das pessoas. Até agora, já vai o quê? Esse canal meu, em novembro, fez 2 anos, 2 anos e meio, vamos colocar, 2 anos e 8 meses, mais ou menos, por aí. Eu não vi ainda ninguém entrar aqui. Entra me xingando, falando um monte de baboseira. Mas eu não vi ainda uma pessoa falando assim, não, quando eu estava na religião, nossa, minha vida eu não via nada, Eu vim, agora saí da igreja, agora que eu tô aqui, olha, minha vida virou de perna para riba, e minha cabeça dói, eu tenho isso, eu tenho... Pelo contrário, as pessoas agora têm liberdade. Então não vê ninguém ainda fazendo isso, porque se tivesse 1, 2, 10 pessoas, até eu ia colocar a pulga atrás da orelha. Falar, opa, peraí, que negócio é esse? Eu estou aqui falando do Cristo ressuscitado, estou falando que Deus, que o próprio Deus, eu não, a Bíblia mostra que o Criador está no espírito das pessoas. Como que uma pessoa, então, o que eu estou fazendo aqui? Não, vou mudar, vou gravar outra coisa, eu tenho câmera, tenho filmador, eu tenho um monte de coisa que eu vou gravar outras coisas, vou sair disso aqui. Mas não, a cada dia a gente tem mais vontade, porque a gente está vendo o resultado, a gente está vendo o que está acontecendo na vida das pessoas. O agradecimento que as pessoas têm. E não tem dinheiro que pague isso. Amém? Então eu vou encerrando por aqui. Espero ter sido útil de alguma forma. Contribua com esse canal dando um joinha, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo. É a forma que você tem de ajudar a esse canal crescer no YouTube para que outras pessoas venham ser alcançadas por essa mensagem também. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.